Oi pessoal, bom dia. Deixa eu só fechar o som aqui. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o estudo do livro Diálogo com as Sombras, né? De Hermínio Miranda. Sejam bem-vindos, tá? Acabei atrasando um pouquinho, estava ajustando aqui a parte técnica. Oi Rosarinho, bom dia Hilda, bom dia Marinês, Miriam, Rabalhão, bom dia Marcela Rosa, bom dia também. Um grande abraço. Oi Tânia, bom dia. Vamos lá, né? O pessoal vai chegando. Boa tarde, né, Rosarinho, aí em Portugal. Tá certo. Eliana, bom dia, um abraço. É isso aí, né? Vamos começar então, pessoal. Já estamos na nossa hora, né? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Vocês só me dizem se o som tá numa altura boa. Oi, tá dando para ouvir bem? O som está numa altura boa? Oi. Ok. Então, consegue me ouvir direitinho, né? Não está baixo o som não, né? Ok, som. Então vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa prece. Tá ok, né? Tudo ok, então tá bom. Vamos fechar os nossos olhos e pedir o auxílio aos nossos amigos espirituais para termos boas intuições, para termos um ambiente fraterno, elevado, protegido pelas presenças e pelas suas energias a nos envolverem, gerando um estado de bem-estar, de saúde, de paz. Ajuda-nos, Senhor, a tratarmos dos ensinos de hoje com o discernimento, com a clareza que tanto necessitamos, com a lucidez que precisamos tratar dos assuntos espirituais sempre. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos também este momento de estudo para gerarmos muita energia boa que venha a ser útil a muitos espíritos que estão ainda em sofrimento, para que eles encontrem reconforto, equilíbrio, paz. Por isso pedimos a Tua presença e a presença dos espíritos amigos, que nós necessitamos muito, muito de conhecimentos novos e de amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que todos os lares sejam iluminados e abençoados pela Tua presença. Que assim seja. Oi, Janaína, bom dia. Mirta, bom dia. André, bom dia. Deixa eu tirar aqui um negocinho. Pronto. Oi, Mari, bom dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos então dar continuidade. Nós estamos ainda falando do grupo, né? Nós vamos dar continuidade então ao diálogo com as sombras. Estamos falando da instrumentação, tá? O grupo.
E aqui falava, né, o Hermínio Miranda, fim da prece, todos ficam recolhidos em silêncio, concentrados, atentos, mas em estado de tranquilidade e relaxamento muscular. A gente falava um pouquinho para vocês a respeito da melhor atitude, né? Qual a atitude que a gente deve manter perante um momento de concentração, um momento de observação? Qual a melhor atitude que a gente pode manter, né? Então, depende do momento da reunião. Via de regra, é bom a gente silenciar o pensamento, observar o corpo físico, os sintomas que a gente pode estar sentindo, as emoções diferentes que a gente pode sentir, né, os pensamentos que passam pela nossa mente, que podem chamar nossa atenção pela diferença do nosso modo usual de pensar. Tá? Quando nós buscamos o silêncio mental, nós mais facilmente percebemos o que não é o eu. Porque tem o eu e o não eu. Né? Quando eu retraio o meu próprio eu, quando eu procuro silenciar o meu próprio eu, mais facilmente eu percebo o não eu. Mas como é que eu vou perceber quando é o eu e o não eu? Por isso que a Joana de Ângeles recomenda que a gente exercite a meditação. Porque a meditação ela vai favorecendo uma autopercepção maior e uma distinção maior de como nós costumamos pensar usualmente. Então isso facilita a gente perceber quando já está saindo do usual, está saindo do comum. Tá? Está havendo uma interferência na nossa mente, uma projeção sobre nós de pensamentos que não são nossos. Tá? É como se fosse um quadro negro que nós precisamos limpar daquilo que a gente tinha escrito antes, né? Que a gente tinha escrevido antes, para mais facilmente o espírito projetar a escrita dele, vamos dizer assim, uma imagem só, né? Então a gente tem que limpar esse quadro para que ele sirva de tela de projeção para os espíritos que vão nos influenciar, tá? E nós estamos na reunião mediúnica para isso, para perceber as influências dos espíritos, tá? Ok, bom dia, Vivian, Inês, um abraço, tá? Então, continuando aqui. Em alguns grupos, o dirigente encarnado dos trabalhos ou o mentor espiritual costuma designar previamente os médiuns que irão atuar, fixando-lhes até o número de espíritos que deverão atender, bem como os médiuns que não deverão dar passividade a nenhum manifestante. Embora se trate de uma posição respeitável e bem intencionada, com o propósito aparente de disciplinar as atividades do grupo, não é recomendável o procedimento. Concordo totalmente com o Hermínio Miranda. Tá? Concordo totalmente com o que ele escreveu aqui. Embora a gente respeite os grupos que costumam fazer assim, né, designar os médiuns que irão receber durante a reunião, que irão, né, dar comunicações psicofônicas, né, através da fala, e os que não irão dar nenhuma comunicação, nenhuma passividade, né. Embora a gente respeite, eu concordo com ele aqui. Eu também não acho recomendável o procedimento. Tá? Oi, Adali, bom dia, seja bem-vinda. Eu não acho recomendável o procedimento. Isso, por si só, já geraria uma indução, já geraria uma sugestão, tá, sobre os médiuns. Ele falou que hoje eu vou dar comunicação. Ai, meu Deus do céu, eu não estou percebendo nada, mas eu vou ter que dar uma comunicação. Abre até espaço para mistificação, né? Abre até espaço para o animismo. Por quê? Porque eu me sinto pressionado a dar comunicação até do que eu não estou sentindo. Tá? Então, não é interessante. Tá? Assim como o Hermínio Miranda falou, que eu também acho que não é interessante. Gera uma pressão sobre os médiuns, uma expectativa ansiosa sobre os médiuns, principalmente médiuns mais
mais novatos, iniciantes, e mesmo sobre os outros também que já estejam acostumados, né? Não considero uma boa não, tá? É preciso a espontaneidade, né? Eu prefiro partir do que cada médium está sentindo. E cada reunião é uma história diferente, cada reunião é um conjunto de comunicações diferentes, médiums diferentes podem dar comunicação, tá? Então não acho interessante você designar, né? Nem a gente, nem os espíritos ficarem designando quem que vai, né? Essa coisa dos espíritos dizerem muito o que cada um vai fazer, o que cada um não vai fazer, isso aí, essa interferência, pelo que Oi, Ivanil, um abraço, pelo que eu vi ao longo das décadas aí trabalhando com reunião mediúnica, os espíritos realmente elevados, eles não ficam influenciando diretamente nas decisões do grupo. Eles inspiram, eles querem que a gente aprenda a usar a intuição, captar o que eles desejam, mas não diretamente, para não tisnar, para não prejudicar no nosso livre-arbítrio e não gerar dependência. Tudo nós vamos perguntar para os espíritos que vão dizer quem que vai dar a comunicação, quem que não vai dar. E se a pessoa durante a reunião começa a sentir a influência de um espírito e o espírito falou para ela, ou o dirigente falou para ela que ela não vai dar comunicação naquele dia? Aí já cria-se um conflito dentro da pessoa, né? E até dentro do próprio grupo. Então, eu não acho interessante. Eu acho que a gente tem que exercitar a intuição, a observação, a capacidade de fazer a leitura da reunião, né? De como cada médium está, como cada médium vai falando durante a reunião, porque é importante que os médiums vão dando informações. Eu estou sempre perguntando, fulano, como é que você está? Eu estou sentindo isso. Ciclano, como é que você está? Beltrano, né? Eu, de vez em quando, eu dou uma passada em todos que estão ali na reunião, perguntando como é que cada um está. Para eu fazer uma leitura, para que caminho a reunião está indo. E o que cada um está falando, o que cada um está sentindo. Interessante que a gente às vezes pergunta, falando, como é que você está? Eu estou bem. Aí eu logo em seguida eu pergunto, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Né? Então, até esse cuidado a gente tem que tomar, né? Às vezes você faz uma pergunta que vai se tornando comum, né? Fulano, como é que você está? Eu estou bem, né? Mas eu quero saber como é que o que a pessoa está sentindo, né? Então eu pergunto logo em seguida, o que você está sentindo? Aí a pessoa fala um monte de coisa, né? Dava a impressão que ela não estava sentindo nada, né? Fala, eu estou bem, não estou sentindo nada. Mas logo em seguida ela fala um monte de sintomas que está sentindo, né? Fala, é isso que eu queria saber, né? Que bom que você está bem, né? Mas na verdade já está sentindo uma série de coisas, né? E é em cima desses sintomas, em cima dessas percepções, é que a gente vai ajudando os médiuns a produzirem mediunicamente. É em cima dos sintomas, das emoções, das dores, dos mal-estares, é em cima disso que a gente vai produzir, tá, pessoal? Procurarei apresentar as razões, o Hermínio Miranda falando, né? Procurarei apresentar as razões. Por que ele acha que não é interessante, né, designar os médios, o número de comunicações que irão dar e tudo mais. A designação prévia do médium pode criar neste uma expectativa e até certa ansiedade que o leva a forçar, entre aspas aqui, uma comunicação e até mesmo levá-lo ao fenômeno do animismo, como a gente estava dizendo, né? Se não estiver bem preparado para a sua tarefa e habituado ao exercício da mediunidade vigilante, né? É o que a gente havia dito. Isso pode gerar uma expectativa ansiosa. Oi, Elane, bom dia, um abraço, né? Marli, bom dia. E ele pode até ser levado a forçar, entre aspas, uma comunicação, levando ao fenômeno do animismo, né? Ele não está sentindo exatamente, mas criou-se a expectativa de que ele vai dar comunicação, né?
Então é por isso, inclusive, que eu tomo bastante cuidado com a vidência, né? Eu sempre falo para os médiuns que participam com a gente nas várias reuniões que eu coordenei até hoje, muito cuidado com a vidência, porque a vidência ela pode ter um efeito sugestivo muito forte. Por exemplo, um médium que vê muita coisa, ele precisa tomar muito cuidado. Ele pode ver bastante, mas ele tem que falar muito menos do que o que ele vê. Ele deve falar. Até Allan Kardec falou, a mediunidade de vidência é a mais perigosa. Por quê? Porque ela se presta mais a engano. Então o médium ele precisa tomar muito cuidado e muita vigilância, até para ele não começar a influenciar demais a reunião. Se o médium começa a influenciar muito a reunião, falando muito do que está vendo, ele vai conduzindo às vezes a reunião para um caminho que ela não deve ir. Então ele precisa falar muito menos do que o que ele está percebendo, mas muito menos do que o que ele está percebendo. É só num momento ou outro muito específico, e ainda usando bastante a sua capacidade de discernimento, né? Então, eu estava falando da evidência porque ela pode levar a pessoa a se sentir forçada a dar uma comunicação, né? Eu estou vendo um espírito perto de você. Você não está sentindo nada? Aí a gente pergunta para a pessoa, eu não estou sentindo nada. Não, mas tem um espírito aí do seu lado que quer falar por você. Aí eu pergunto, você está sentindo, fulano? Não estou sentindo nada. Então, pessoal, gera uma pressão sobre alguns médiuns, né, que supostamente estejam com alguém perto deles, tal. Então, a vidência precisa tomar esse cuidado, tá? A pessoa que tem a vidência, ela às vezes fica fazendo pressão sobre outros, né? Eu prefiro partir do que cada um está sentindo, né? Eu prefiro que cada um olhe para si. Tem gente que fica muito fora de si, narrando muito a reunião. Cada um tem que olhar mais para si e ver como eu posso ajudar daqui. Gente, tem um monte de espírito perto da gente. Uma reunião mediúnica está cheia de gente necessitada. Por que eu vou ficar olhando o que está perto do outro, o que está perto do outro, o espírito que levantou, que sentou, que abaixou, que deitou? Não. Deixa eu olhar para mim, né? Se cada médium olhar para si, né, e começar a perceber dos necessitados que estão próximos de si, vai produzir muito mais mediunicamente do que ficar narrando a reunião através da vidência, tá? Então eu sempre tratei a evidência com muito cuidado nesse sentido, porque eu já vi muitas pessoas manipularem reuniões inteiras, porque eu estou vendo isso, porque eu estou vendo aquilo, porque eu estou vendo isso, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Até porque acaba sendo usado frequentemente para levar a reunião para um sentido negativo, né? Então aqui eu estou falando isso porque o Hermínio Miranda está dizendo que a gente não deve designar médiuns para dar comunicação. Devemos deixar espontaneamente que essas comunicações elas vão surgindo a partir da observação de cada médium, da auto-observação, que a gente tem que aprender a se auto-observar. A Inês, e quando a pessoa fala que está sentindo muitos sintomas, mas diz que está bem? Pois é, Inês, quando a gente pergunta como é que você está, falando, a gente não quer saber como é que a pessoa está assim, do ponto de vista mais social, vamos dizer assim, aquela coisa corriqueira, como é que você está? Tudo bem? Não é isso que a gente está querendo quando a gente está perguntando, a gente quer saber o que a pessoa está sentindo, na verdade, né? Então, o médium tem que usar esse discernimento, né? E sempre calcado no que a gente está percebendo, que cada um está percebendo emocionalmente, fisicamente, né? Mentalmente, tá? Então vamos lá. Então a designação prévia do médium pode criar neste uma expectativa e até certa ansiedade que o leva a forçar uma comunicação e até mesmo levá-lo ao fenômeno do animismo, se não estiver bem preparado para a sua tarefa e habituado ao exercício da mediunidade vigilante. Em termos de mediunidade, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado, assim, não embarcarmos nas primeiras percepções que a gente tem. Você tem uma percepção, já é verdade, já é isso mesmo, embarcar.
nessa percepção. Espera aí, você está tendo uma percepção? Observa melhor. E muito menos falar já do que está sentindo, do que... Não. Observe primeiro. Ninguém tem pressa. Observe melhor. Analise melhor o que você está sentindo, o que você está... Será que o que eu estou percebendo é mesmo o que eu estou percebendo? Será que é a realidade? Será que... Vamos dar algum tempo, pelo menos alguns minutinhos para você observar melhor. Não embarque. Às vezes isso a pessoa é muito... tem uma ligação muito fácil ali entre o pensamento e a palavra, pensou, já falou, e na reunião mediúnica nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado. Não é pensou, falou, pensa, analisa melhor, observa melhor, né? Até chegar a hora que você fale do que você está percebendo. Né? É importante, isso faz parte de um exercício. Tá? Não convém correr esse risco, pois nem todos os grupos estariam preparados para identificar a dificuldade e corrigi-la. Por outro lado, não conhecemos com precisão o planejamento realizado no mundo espiritual. É bem possível que convenha encaminhar primeiro determinado espírito por determinado médium. Ele está dizendo, não é interessante essa designação, quem que vai dar a comunicação, quem que não vai... Por quê? Porque a gente não sabe qual é a programação da espiritualidade. Né? Todos nós, via de regra, não temos uma mediunidade assim tão segura. Né? Nós não temos... Por isso que eu estava falando da evidência, principalmente em médiuns mais iniciantes ou mais inexperientes, é preciso muita prudência, porque é diferente de um Chico Xavier, por exemplo, que ele tinha uma segurança mediúnica muito grande. Um Divaldo que tinha uma segurança mediúnica, tem uma segurança mediúnica muito grande, mas todos nós, via de regra, não temos aquela segurança mediúnica que precisaríamos. Então é preciso mais prudência. Nem sempre o que a gente está percebendo é o que é de verdade. Então é preciso observarmos melhor. E aí, os espíritos amigos, eles podem ter outra programação, outro direcionamento. Eu posso querer que esse ou aquele médium dê comunicação. E os espíritos podem ter outra programação. Porque é mais conveniente que esse ou aquele espírito se comunique por outros médiuns inicialmente. Tá? Então, isso é interessante a gente deixar a reunião mostrar, as percepções das pessoas mostrarem. Né? Rosarinha, quando sentimos o mesmo que outro médium está falando, está sentindo, qual é a postura? De continuar observando, Rosarinho, porque é muito comum esse fenômeno. Pode ser que a gente chegue numa reunião mediúnica e que quando a gente vai perguntar o que cada um está sentindo, às vezes todo mundo está sentindo o mesmo sintoma. O que é até uma comprovação, né, da veracidade de certa presença ali entre nós. Por quê? Porque se nós não conversamos anteriormente e a gente chega na reunião, né? E aí está todo mundo sentindo muito parecido, opa, né? Alguma coisa está havendo diferente ali. Né? Por isso, inclusive, que eu falei outro dia dos WhatsApp da vida ou dos Facebook da vida, dos grupos, às vezes um grupo de médium, um grupo mediúnico tem um grupo de WhatsApp. Aí fica lá fermentando, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, estou sofrendo isso, Aí fica já aquela fermentação a semana inteira, e ficam já influenciando e sugestionando uns aos outros. Né? Então, na hora da reunião mediúnica, é muito provável que muita gente sinta a mesma coisa do mesmo jeito, porque já houve todo um sugestionamento recíproco ali durante a semana inteira. Né? Então, assim, é até uma coisa para a gente deixar mais isento, mais neutros, ficarmos cada um pouco mais ligado a si mesmo, né? Deixarmos mais para o grupo mediúnico mesmo, para trocarmos impressões ali no grupo mediúnico, deixa a reunião mais neutra, né? Menos sugestionável ao que a gente já conversou anteriormente, pessoal, tá? Então, Rosarinho, né, você perguntou, e quando sentimos o mesmo que outro médium está sentindo, está falando, qual é a postura? Veja, Rosarinho, você continua observando, tá? Pode ser que ou você
dê comunicação ou a pessoa dê comunicação. Tá? Pode ser que ou você dê comunicação ou a pessoa dê. Vamos observar. Se você for sentindo que vai ser por você, então fale, olha, Alexandre, eu estou percebendo aqui a presença, posso dar comunicação? Você pode, dê passividade. Não é? Você entende? Então, aí a outra pessoa geralmente ela melhora. Geralmente ela melhora do sintoma que ela estava sentindo. Tá? Quando você dá a comunicação, se for do mesmo espírito que ela estava sentindo, provavelmente ela vai melhorar. Tá? Agora, não sei se você perguntou se um médium está vendo alguma coisa, está falando, né, de outro médium, estou vendo o espírito perto de você e você está sentindo também. Ótimo. Né? Ótimo. Se for para você dar comunicação, dê comunicação. É que às vezes fica aquela coisa, né? O médium vidente, ele começa a ver um espírito que está perto de você, aí fala, eu estou vendo um espírito perto de você, né? Vai dar comunicação por você, ele está falando isso, está falando aquilo, está falando não sei o que lá. O próprio médium vidente ele já está vendo o espírito, ele já está sentindo, ele já está percebendo o que o espírito está falando, por que já não dá a comunicação? Né? Por que já não dá a comunicação então? Aí a gente pergunta para o médium que o outro estaria perto ali, né? Eu não estou sentindo nada. Não, mas ele está aí, ele está falando isso, está falando aquilo. Então já tem a comunicação. Você já está vendo, já está sentindo, já está ouvindo o que o espírito está falando. Né? E quer que o outro dê comunicação. Né? Então tem umas coisas que ficam meio incoerentes às vezes. Né? A gente tem que perceber isso. E às vezes fica perdendo um tempo, inclusive, que é precioso. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com Hermínio Miranda, né? Eu falei assim, por que o próprio médium vidente não dá a comunicação, né? Você já está sentindo. Às vezes ele quer que os outros deem comunicação, né? Quer terceirizar a comunicação, né? Ele fala, só estou aqui vendo, né? Mas já está percebendo tanta coisa, por que não deixa fluir então, né? Então, vamos lá. É bem possível que convenha encaminhar primeiro determinado espírito por determinado médium. E se por desconhecimento designamos outro médium, altera essa sequência do trabalho programado, o que acarretará adaptações de última hora que vão sobrecarregar os companheiros desencarnados. É que os espíritos a serem tratados encontram-se ali no ambiente e muitas vezes, depois de presenciarem um atendimento, particularmente dramático ou tocante, o próximo companheiro já vem predisposto e mais receptivo à doutrinação. Os mentores do grupo conhecem bem esse mecanismo e sabem melhor como dispor as manifestações. Né? Então, é verdade, né? Imagino, né, que os espíritos tenham certa ordem nas comunicações, prevendo esse fenômeno que ocorre, que de uma preparação de certas comunicações cujos espíritos, né, eles vão ouvir primeiro outras comunicações. Você tem um grupo de espíritos. Primeiro vai alguns, porque serão interessantes as comunicações deles, as doutrinações que eles terão que receber, para preparar outros, às vezes mais difíceis, que primeiro deveriam observar e ouvir certos raciocínios, para depois eles, mais predispostos, melhor preparados, eles passarem pelo processo do diálogo. Tá? Então os espíritos usam muito esse recurso também. Tem muitos, inclusive, pessoal, que a gente nem sabe que eles acabam sendo auxiliados sem que a gente nem precise conversar com eles. Só por eles ouvirem outros serem doutrinados, serem esclarecidos, eles já vão também recebendo auxílio. Quero crer que seja a maioria, inclusive. Porque é a minoria que se comunica, né? É a minoria. Você tem o quê? 10 comunicações numa reunião? Ou 5, ou 7, ou 8, ou 12? Depende do tamanho do grupo, né?
do número de médiuns disponíveis, tá? E quantos espíritos ali necessitados? A gente tem muito mais espíritos sofredores, né? Então a maioria é auxiliada sem que precise se comunicar conosco, só colhendo as energias do grupo, os ensinamentos, né, dos esclarecimentos, das leituras, das orações do grupo, tá? Do esclarecimento dos próprios espíritos. Muitos são esclarecidos pelos próprios espíritos, amigos, tá? É a menor parte que se comunica. Ok? A Inês, e quando o médium quase nunca dá a comunicação, ele pode estar sendo influenciado? Inês, aí depende da quantia de energia mediúnica que cada um produz, da necessidade que cada um tem de dar comunicação. É diferente de médium para médium, né? Agora, tem médiuns que vacilam muito, ficam muito no terreno da indecisão, da dúvida. Aí o médium ele deixa de produzir muito, porque ele poderia trabalhar mais, se ele confiasse mais. Outros vão chegando mais predispostos, né? Mais predispostos, mais atentos, mais com boa vontade e acabam trabalhando mais. Às vezes com o mesmo potencial que aquele, mas porque estão, né, mais bem preparados durante a semana, mais vigilantes, com menos dúvida, né, menos vacilantes. A dúvida é o maior corrosivo da mediunidade, é a dúvida, né, é a insegurança, né? A gente tem que ir superando a insegurança, a gente tem que ir superando. Lógico que com discernimento, com equilíbrio, como eu estava falando agora há pouco, né? Não nos entregarmos às primeiras sensações ou às primeiras percepções. Mas também não precisamos ficar cultivando a dúvida sistemática, né? Isso acarretaria na nulidade, né, da nossa ação dentro do grupo, praticamente, né? A Marinês, então é por isso que o sintoma que se tem desaparece. Ele pode aparecer e desaparecer por alguns motivos diferentes, né? Se você está sentindo os sintomas, de repente você dá uma comunicação, é comum que ele desapareça, tá, Marinês? Agora pode ser que se comunique por outra pessoa e aí também aquele sintoma vai desaparecendo de você. Eu, por exemplo, no começo da reunião, não é incomum, até de certo modo comum, eu senti bastante o peso da reunião no começo da reunião. Até sentir alguns sintomas, né? Sou médium esclarecedor, mas tenho bastante sensibilidade também. Só que à medida que a gente vai atendendo um e outro médium, um e outro espírito, aqueles sintomas vão desaparecendo. Oi, Paulinho, um abraço. Vão sumindo aqueles sintomas. Tá? Então, o peso da reunião vai diminuindo à medida que a gente vai socorrendo, vai esclarecendo. Tá? Isso, de um modo geral, ocorre com todos na reunião mediúnica. Deve ocorrer com todos na reunião mediúnica. Isso é o normal. Porque no começo da reunião nós temos um montante de necessidades. É o trabalho para aquela reunião. É o objeto da ajuda naquela reunião. É a programação daquela reunião. Então a gente chega no centro ali sentindo o peso da reunião, porque a gente tem todo um trabalho para realizar. À medida que a gente vai realizando, vai aliviando aquele peso, os sintomas vão melhorando, até chegar ao final da reunião, em que estamos todos bem, né? Muito melhor do que chegamos. Tá? Então vamos continuar aqui. Acresce ainda uma observação. Acreditam alguns que esse processo de designar cada médium de uma vez evita que todos sejam tomados ao mesmo tempo e se crie balbúrdia prejudicial ao trabalho. Na minha experiência pessoal, nunca encontrei essa dificuldade. É frequente verificarmos que outros médiuns já se acham ligados aos próximos manifestantes
Mas num grupo bem ajustado, os mentores terão recursos suficientes para contê-los, até que chegue a vez de falarem, né? Interessante isso que o Hermínio Miranda está colocando, né? Interessante porque, veja bem, a pessoa poderia justificar assim, olha, Alexandre, eu vou designando primeiro a ordem que cada médium vai dar a comunicação, né? Então cada um já sabe em que ordem vai dar a comunicação, para que eles não deem a comunicação tudo junto. Né? Então o argumento poderia ser esse, né? Embora aparentemente lógico, mas não tem muito sentido na experiência, de fato não tem sentido, tá, pessoal? Por quê? Veja bem, eu também nunca tive esse problema, tá? De ter que colocar ordem nas comunicações ali, para que todo mundo acontecesse da comunicação ao mesmo tempo, porque isso é muito pouco provável. E outra, os médiuns vão aprendendo, uma das primeiras coisas que o médium tem que aprender. Ele tem que aprender que ele precisa se controlar, ele precisa conter a comunicação, enquanto não é ainda o momento de ajudar ao espírito. É uma das primeiras coisas que o médium tem que aprender, que nós vamos atender um de cada vez, né? E aí tem grupos também que querem fazer as doutrinações, o esclarecimento com vários espíritos simultaneamente, com 2 ou mais espíritos, né? Aí fica aquele monte de barulho ao mesmo tempo, né? Que eu acho bastante prejudicial para a reunião, falta homogeneidade no grupo, eu prefiro um de cada vez, recomendo que você faça um de cada vez, mas muitas pessoas acabam caindo nessa de fazer várias comunicações ao mesmo tempo, porque não querem exercitar a disciplina de conter a comunicação, e não é algo tão difícil assim. Então a pessoa começa a sentir, ela já quer dar comunicação. Opa, calma, não precisa essa pressa, né? Vamos aguardar que o espírito que está se comunicando seja atendido e em seguida você vai dar a sua comunicação, né? Mas grupos que não querem exercitar essa disciplina, aí se entregam a trabalhos de atendimento simultâneo, vários ao mesmo tempo. Eu não vejo essa necessidade, tá, pessoal? Eu acho que a gente pode disciplinar. Agora, cabe ao doutrinador, ao esclarecedor, né, coordenador do grupo, que saiba avaliar as prioridades. Por isso que eu gosto de perguntar, fulano, o que você está sentindo? Eu vou perguntar para cada um para fazer uma leitura da prioridade. Porque a gente percebe o médium que está sofrendo mais com determinada presença, inclusive com repercussões no próprio organismo físico, como enjoo, uma enxaqueca, né? Uma dor de cabeça muito forte. Então, a gente costuma avaliar as prioridades. Às vezes o médium está com ânsia ali. Opa, a pessoa que está com ânsia, prioridade. Porque pode criar até um problema no grupo, a pessoa até, né, vomitar na hora ali, já ocorreu, né? Principalmente pessoas que não estão muito habituadas, né, a esse processo, estão começando, ainda, né, estão mais envoltas com certas dificuldades. Mas, então, prioridade para essa pessoa que está sofrendo mais. Tá? Isso tem como a gente medir, tem como a gente perceber. Tá? Por isso que não é interessante uma coisa muito rígida, uma ordem muito rígida. Por quê? Porque vai depender de como cada um está sentindo, né? A Denise, né? Alexandre, me diz de uma reunião mediúnica onde vários médiuns recebem ao mesmo tempo. É o que eu estou falando, né, Denise? Eu não considero interessante isso como um procedimento rotineiro, como uma coisa, e nem esporádica, tá? Não considero esse procedimento o melhor procedimento. Eu acho que dificulta a homogeneidade do grupo, homogeneidade de vibrações, de pensamentos, né? Muito barulho vai dificultar até o diálogo tranquilo com o espírito. E todo mundo observar, todo mundo acompanhar o diálogo. Pessoal, uma das razões da reunião mediúnica, talvez a maior razão da reunião mediúnica,
é os encarnados, uma das maiores, né? É os encarnados aprenderem com os exemplos. Os encarnados analisarem os exemplos que estão sendo trazidos, que tem a ver com os nossos problemas, que a gente precisa melhorar. É interessante que todos prestem atenção nessa ou naquela comunicação e possam, inclusive, conversar a respeito. Agora, se você tem vários grupinhos e cada um recebendo as suas comunicações, aí depois você vai conversar como, em termos do grupo geral, você vai analisar como os casos, né? É muito mais difícil, tá, pessoal? Eu aconselho que se crie vários grupos em vários dias. Eu acho que isso, até no mesmo dia, se crie em vários grupos, que se aumente, né, o número de salas, o número de grupos. Eu sou totalmente favorável a isso, dentro de um discernimento, dentro de um estudo, de um equilíbrio. Mas vários grupos numa mesma sala, tendo várias comunicações, eu já acho bastante complicado, viu? Mas respeito, né? Conheço vários grupos que têm trabalhado assim, as pessoas gostam, eu respeito, mas eu particularmente não acho interessante. A Adali, médium escrevente não pode participar de reunião de doutrinação? Pode, não tem problema nenhum, Adali, tá? De forma alguma, tá? É um médium como outros médiums. Só que o médium escrevente, frequentemente, Adali, ele tem possibilidades de psicofonia. A coisa não é tão segmentada assim como alguns querem. Tá? Frequentemente, um médium de escrevente, e se ele começar a perceber, se ele começar a se exercitar, ele vai ter condição de dar a comunicação psicofônica também, muito provavelmente. Tá? A não ser que ele não queira e se negue a isso, mas é muito provável que ele tenha essa possibilidade. Tá? Como um médium consciente ou até inconsciente pode acontecer. Mas o fato é que ficar escrevendo, ele funcionar como médium escrevente, numa reunião de desobsessão, né, a atividade dele como escrevente será bem menor do que como médium psicofônico. Por isso que eu estou falando, seria interessante ele desenvolvendo a capacidade psicofônica também. Tá? Por quê? Porque na reunião de desobsessão, por exemplo, vai ser muito mais útil a psicofonia do que ele escrever. Tá? Ok? Do que ser médium psicógrafo. Ok? Embora possa haver, eventualmente, ou no final da reunião, né, ele possa até receber uma mensagem para o grupo, tal, né? Então isso pode ocorrer, né? Mas é muito mais como recepção de mensagem, uma mensagem final de harmonização, tá? De preparação para o fim da reunião, ok? Porque a psicografia, a dinâmica da psicografia, ela não se presta muito para doutrinação. Como é que você vai ler? Inclusive a luz diminuída, né? E aí você tem que ler e conversar com o espírito, lendo, quer dizer, é muito mais fácil a conversa, né? Muito mais fácil o diálogo. Não é impossível, mas é muito mais dinâmico a psicofonia, é muito mais dinâmica, tá? O Paulinho está dizendo o que fazer quando se percebe a presença, sente todos os sintomas, mas na hora o médium trava e não consegue dar passividade. Paulinho, isso é um dos problemas mais importantes em termos de reunião mediúnica e em termos de desenvolvimento mediúnico, tá? Nós temos feito bastante observação, ajudado muitos médiuns iniciantes, eu gosto muito, me identifico muito com o auxílio aos médiuns iniciantes. Esse fenômeno de travar, né, de sentir coisas e não conseguir dar comunicação, isso é muito mais comum, né? Só que com algumas dicas, com alguns cuidados, né, a pessoa entendendo a mecânica da comunicação, ela pode deixar fluir muito mais, tá? Então, rapidamente, o que a gente pode dizer é o seguinte, Paulinho. A gente não pode ficar esperando o espírito incorporar.
A passividade, ela não pode ser tão passiva nesse sentido. Eu vou esperar o espírito incorporar, eu vou fechar os olhos e esperar que uma força venha maior assim, eu incorpore e comece a falar. Desculpa a brincadeira, tá? Eu não posso ficar esperando dessa forma, passiva. Porque a possibilidade de acontecer isso vai ser mínima. Vai ser ou nos casos de obsessão, quase subjugação já, ou nos casos de mediunidade inconsciente, que é a menor parte da população de médiuns é médium inconsciente. A grande maioria somos médiuns conscientes. A maioria esmagadora é médium consciente. Ou seja, todo o processo de comunicação, de passividade, ele vai se dar muito mais consciente do que a gente imaginava. Vai ser muito mais um processo muito mais ativo do que a gente imaginava. Muito mais de autopercepção no nosso campo mental, de uma iniciativa do próprio médium. O que eu recomendo? Você está sentindo um monte de coisa, né? Você está percebendo um monte de sintomas, de emoções, mas não consegue falar. Por quê? Por medo, por insegurança. Eu tenho medo de errar, tenho medo de ser eu mesmo, de não ser o espírito. Então, olha só, a gente tem que superar a insegurança, a dúvida. Tá? Tem que sair da vacilação. Como é que a gente faz isso? Né? Acredite que o que você está sentindo na reunião é muito mais provável de não ser seu do que ser seu. Na dúvida, é preferível ajudar. Tá? Para ficar na dúvida, será que é meu, será que não é meu? Vai que não seja meu. E eu perco a oportunidade de ajudar. Na dúvida, é preferível ajudar. Alexandre, mas como é que eu faço então? Se eu não sinto essa coisa do espírito começar a falar, independente da minha vontade, como é que eu faço então? Veja bem, você precisa observar e começar a compor quem é essa pessoa que você está percebendo. Então você começa com um sintoma físico, emocional, uma frase que fica na sua mente: socorro, me ajude, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora daqui, ou eu vou destruir vocês, né? Fica aquela frase ou de sofrimento ou de revolta, ou de dor, de pedido de socorro, ou de revolta. Vai ser uma coisa ou outra, pessoal, de confusão mental, tal. Você vai observa qual é a linguagem de sofrimento que o espírito traz. Observa aquela dor de cabeça que você está sentindo, observa aquela dor nas costas, observa aquele mal-estar no estômago, aquele enjoo. O que tem junto com essa sensação? Tem alguma emoção? Tem alguma raiva? Alguma inquietude? Algum medo? Não é? Observe a emoção que está junto com a sensação física. Você vai compondo quem é essa pessoa. Veja se aparece alguma imagem. Né? Você está sentindo uma dor nas costas, eu pergunto, como é que é essa dor nas costas? Aí o médium fala assim, olha, essa dor parece uma facada nas costas. Aí parece uma facada? Observe. De repente o médium até vê a cena mesmo da pessoa recebendo uma facada. Tá? Então, isso que eu estou sentindo parece com o quê? Olha, parece que o espírito foi afogado. Parece que foi afogado? Observe melhor. E às vezes a pessoa vai ver mesmo alguém se afogando. Tá, pessoal? Nós vamos compondo quem é essa pessoa, o que provavelmente aconteceu com ela. Ok? Então tá, eu estou percebendo, parece, Alexandre, parece que é um espírito que morreu afogado, parece que... E ele está dizendo socorro, socorro. Aí eu falo para o médium, então não é ele que está dizendo socorro, socorro, fale na primeira pessoa, socorro, me ajude. Aí é a hora que o médium ele tem que dar aquele passo, é a hora que o médium precisa dar esse passo final. Esse passo de ele se permitir entrar no lugar do médium, ou que o médium, né, realmente assuma, o espírito realmente assuma. Como é que a gente faz isso? Mudando a forma verbal. Ao invés de ele, eu.
O modo do médium falar, ao invés de o espírito está dizendo isso, isso, isso. Não é o espírito que está dizendo. Fale na primeira pessoa. Eu quero ir embora daqui, eu quero sair daqui, me ajuda, socorro, entendeu? É um processo consciente, um processo de iniciativa do médium. O médium que tem que dar esse passo. Se ele não vai sentir essa coisa tomando ele e começando a falar, vai ser um processo que vai precisar da iniciativa do próprio médium. Alexandre, mas e se eu falo a primeira frase e depois não vem mais nada? Esse é um medo que a gente tem quando a gente está começando. É um medo mais comum, é um dos medos mais comuns. E se eu falo a primeira frase que o espírito está, que eu estou percebendo, eu já entendi qual que é o problema dele, e se eu falo a primeira frase e aí não vem o resto? Aí eu falo para você, vem sim, vem o resto, pode confiar que vem. Tá? Pode confiar que vem. Inclusive você falando a primeira frase, eu já vou entrar nesse processo. Então, meu irmão, pode se aproximar. O que está acontecendo com você? Vai, socorro, me ajude. O que está acontecendo? O que a gente pode te ajudar? Eu já vou esquecer do médium e vou me concentrar no espírito já. A personalidade do médium, já para mim, já não existe mais. Agora é o espírito com quem eu estou conversando. Através do médium, obviamente, né? Vocês entendem, pessoal? Está ficando claro para vocês? Eu estou passando para vocês aquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, aquilo que me ajuda muito a lidar com os médiuns iniciantes, aquilo que facilita muito os médiuns começarem a se soltar, tá? Facilita muito a dinâmica das comunicações, mas precisa do passo, precisa da iniciativa do médium. Sem essa iniciativa não há produção, tá? Sem essa iniciativa a coisa não flui. Ou seja, é preciso ter uma entrega do médium. Ele precisa, mas eu tenho medo de ser ridículo, mas e se eu estiver errado? Deixe isso de lado. Não tenha medo, somos todos irmãos ali. Os espíritos amigos sabem das nossas dificuldades, sabem das nossas limitações também. Sabem que a nossa percepção é limitada. Mas mesmo com a nossa percepção limitada, nós podemos ajudar. Só que podemos ajudar se confiarmos. Se sairmos da insegurança, nós poderemos ajudar mais. Tá? Então, você falando a primeira frase que o Espírito está percebendo, que você está percebendo do Espírito, né? E você der sequência a isso, à medida que o diálogo com o doutrinador foi se dando, você vai ver que o raciocínio virá. Confia que o raciocínio virá. O Espírito continuará a conversa. Tá? E se porventura, num treinamento, você por insegurança na hora, você perdeu o fio do pensamento do Espírito, sem problema algum. É um treinamento, pessoal. Ninguém espera a colheita antes da semeadura, ninguém espera o resultado final sem que haja uma preparação, um treinamento. É normal isso, tá? Então, eu costumo estimular bastante nesse sentido, né? Procurar dar mais segurança e tal, mas com discernimento, né? Com equilíbrio, tá? Nós não vamos nos entregar às primeiras impressões, vamos observar, né? Vamos observar, mas entre ficar mantendo a dúvida e a confiança, vamos para a confiança, tá? Nós viveremos entre aquilo que nós cultivarmos dentro de nós, certo? Ok, Paulinho, não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas é assim que a gente deve proceder, é assim que funciona aí, ok? Vamos dar o primeiro passo e aí a sequência ela vem junto, tá bom? Pessoal, estamos na nossa hora, vamos dar uma paradinha no nosso estudo de hoje, tá? Convidando a todos para fazermos uma prece, agradecendo novamente toda a ajuda que temos recebido, os ensinamentos que o Hermínio Miranda nos traz, as intuições que recebemos neste momento, as lembranças que temos, e que possamos, Senhor, mantermos a nossa boa vibração durante todo o dia, durante toda a semana, fazendo o máximo para mantermos um bom padrão vibratório.
através de uma atitude mental e emocional sempre elevada, com a qual possamos nos sintonizar com a espiritualidade que sempre nos ajuda. Obrigado por tudo. Seja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. E até a próxima, né? Até o próximo estudo aí Entre a Terra e o Céu, que será na sexta-feira, né? Às 20 horas, e depois no domingo, às 10 horas, o Evangelho de Lucas, na visão espírita, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um beijão, pessoal. Até mais.